Olá, que bom receber você aqui. Mais um programa Economia Política do Futuro. Esse programa é iniciativa do grupo de pesquisa da Universidade Zumbi dos Palmares, do Observatório da População Negra, e tem apoio da editora Uni Palmares. Muito bom receber você aqui. Hoje nós vamos continuar a conversa com o musicólogo Vinícius da Silva Gonçalves, que fez um trabalho muito interessante, o mestrado dele pela Unesp de São Paulo, e nós estamos falando sobre a pesquisa dele, que em breve vai sair o livro aí, ele virá aqui para lançar o livro com a gente. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Marcos? Vamos lá conversar mais um pouco. Vinícius, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre qual que foi a conjuntura cultural, política, o que estava acontecendo na cidade de São Paulo nesse seu recorte de pesquisa quando você estudou o coral paulistano. Pergunta muito interessante, sobretudo porque ela permite a gente pensar um panorama social, né, de São Paulo, dos anos 30, né? O coral paulistano, ele é criado em fins de 1935, comecinho de 1936, né? Não se tem um documento que especifica exatamente a data de criação do coral paulistano. E ele é criado como um corpo estável do Departamento de Cultura, né? Recém-criado também, criado em 1935, né? E que à época foi gerido por nada mais nada menos do que Mário de Andrade. Então o Coral Paulistano ele inicia suas atividades como possivelmente, né, o nosso primeiro coral profissional institucionalizado no Brasil nesse ano de 1936. A partir de 1936 ele tem ali, né, o início, né, das suas atividades, né, de modo regular. Sendo dirigido, né, nesse primeiro momento pelo maestro renomado, né, Camargo Guarnieri, um dos pilares da nossa música erudita brasileira. É muito interessante a gente pensar por que ocorre a criação do Departamento de Cultura e, a partir do Departamento de Cultura, né, o Coral Paulistano. O projeto do Departamento de Cultura ele surge dentro de um, um cenário muito efervescente, né, de uma São Paulo que nos anos 30 busca recuperar um protagonismo político que foi perdido justamente após a derrota sofrida nas armas em 1932 na revolta constitucionalista, Sim. né? Então a gente tem ali, né, a partir dos anos 30, né, a chegada ao poder de Getúlio Vargas, né? São Paulo se insurge em 1932, é derrotado, né, e começa a experimentar essa perda de protagonismo político. E aí uma elite paulistana, né, começa a gente pode dizer que são os ilustrados paulistanos, né? Eles começam a pensar um plano político que pudesse ser levado para uma esfera federal, né? E servir de modelo, né? Como modelo de governo, né? Para o país, né? Para o governo federal. Então, São Paulo ele passa a ser um laboratório de políticas, né, que visavam o bem-estar social e o desenvolvimento também da população nessa época, né? O desenvolvimento intelectual, cultural, como uma maneira também de suplantar todo um atraso que era visto, né, numa realidade paulista em que se tinha, né, um interior, né, cuja estrutura, né, relacional e de trabalho, né, era vista como um atrasado, né, quase como que assim num paralelo com os feudos medievais que a gente tinha, né? Então como suplantar esse atraso, né, político, esse atraso
social. Então, surgem políticas, né, como essa, que cria o Departamento de Cultura visando o desenvolvimento, né, da população e promoção, né, e também trazendo, né, promovendo, né, o bem-estar da população. Daí, então, é criado o Departamento de Cultura, né, que tem uma ação muito ampla, né. O Departamento de Cultura, ele vai cuidar de ações ligadas tanto à parte artística, né, tendo seus corpos estáveis, tendo uma discoteca pública, né, que vai organizar, né, uma coleção, né, de discos eruditos, né, de gravações de referência da época, né, disponibilizando isso para as audições do público, né. Você tem então esses corpos estáveis, né, que seriam que estariam atrelados a uma rádio-escola, cuja programação, na visão do Mário de Andrade, seria uma programação de qualidade. As irradiações, elas iriam levar para o público, né, o que de melhor era pensado em termos de música, em termos de cultura, né, tudo isso pensando no desenvolvimento cultural. Foram ações também do Departamento de Cultura, a criação dos parques infantis, né? É desse contexto. É desse contexto, né? Formação do Departamento de Cultura, na visão do Mário de Andrade, né? Valorizando o desenvolvimento da infância, pensando nas infâncias, né? E no seu desenvolvimento, né? É também uma ação do Departamento de Cultura a missão de pesquisas folclóricas que o Mário de Andrade empreende. Os primeiros documentários cinematográficos da cultura popular do Brasil foram realizados nos anos 30. Sob a orientação de Mário de Andrade, diretor do então Departamento de Cultura, atual Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a missão de pesquisas folclóricas realizou filmagens no norte e nordeste do país entre fevereiro e julho de 1938. O objetivo central da missão era gravar em disco o folclore musical destas regiões. As gravações foram complementadas com filmes, fotografias, coleta de objetos populares e informações anotadas à mão. Curiosamente, os filmes foram os que mais resistiram ao tempo. Para recolher todo esse material, a missão de pesquisas folclóricas, coordenada pelo arquiteto e folclorista Luiz Saia, era formada por Martin Braunwieser, técnico musical, Benedito Pacheco, técnico de gravação, e Antônio Ladeira como auxiliar. Durante pouco mais de 4 meses, entre 27 de fevereiro e 4 de julho de 1938, a missão viajou pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Durante a viagem, Luiz Saia escrevia à Sociedade de Etnografia e Folclore, informando que os trabalhos de gravação e filmagem só eram feitos depois que a equipe se achava familiarizada com o assunto a ser documentado. As gravações sonoras da missão foram feitas diretamente em disco de acetato com base em alumínio. Oneida Alvarenga, chefe da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, trabalhou com esmero na montagem de matrizes para a preservação deste material e, posteriormente, na organização de todo o acervo recolhido pela missão. A primeira filmagem da missão, em 27 de fevereiro de 1938, registrou 19 segundos do Carnaval de Recife. Que vai percorrer o Nordeste, o Norte e o Nordeste do país, recolhendo um sem número, né, de documentos
de áudio, de vídeo, de fotografia, registrando as manifestações da expressão da cultura popular. Sobre essa questão do folclore, né? A visão que se tinha do folclore é a mesma que se tem hoje? Se usa esse termo, não se usa mais? O que foi que aconteceu com essa nomenclatura? O termo folclore, ele não é utilizado hoje em dia, né? Ele não é utilizado com tanta ênfase, né? Como se era utilizado nessa época, né? Nessa época, pensar o folclore estava muito ligado a você pensar em manifestações, né? Que fossem muito representativas de uma cultura tida como a cultura mais ligada às tradições populares, a tradição de um povo, né? Aquilo que era reconhecidamente, né, genuinamente, como uma expressão do povo, né? Do popular, aquilo que o povo produzia, né? Aquilo que o homem do campo, o homem da terra produzia, né? Então, isso era pensado como folclore. Hoje em dia o folclore já não é um termo tão utilizado, porque a gente já fala de um momento em que esse conceito ele se tornou um tanto quanto estanque em termos de você pensar as múltiplas manifestações que você tem e a maneira como essas manifestações de caráter popular, muitas vezes, elas se misturam, elas se aproximam, né? Elas sofrem mutações, elas são apropriadas, né? Por práticas que são comuns da modernidade e elas vão tomando outras formas, elas vão ganhando outras feições. Entendi. É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? Você fala desse contexto político, social, cultural da cidade de São Paulo, fala da importância de Mário de Andrade na sua pesquisa, você aponta para esse possível diálogo entre a cultura popular e a cultura erudita nesse contexto, né? Mas qual foi o objeto central da sua investigação? Que problema, quando você olhou para o coral e para esse repertório, né? Que problema que você queria investigar ali? E daqui a pouco vocês vão estar ouvindo algumas músicas que ele vai citar, que foram músicas que ele fez análise dentro da pesquisa dele. Daqui a pouco vai aparecer aí. Legal, Marcos. Quando me foi apresentado, né, esse trabalho dos 12 fonogramas gravados pelo Coral Paulistano em 1937, logo de cara a gente já entende que essa produção, hoje em dia, ela é uma relíquia, né? Esses fonogramas, eles se encontram preservados, né, sob salvaguarda da discoteca Oneida Alvarenga do Centro Cultural São Paulo, né? E lembrando do Centro Cultural São Paulo, eu quero lembrar aqui também do nome de Rafael Souza, que é um dos responsáveis pela discoteca Oneida Alvarenga e foi uma pessoa muito importante nessa minha pesquisa, porque me possibilitou o acesso e a utilização dessas gravações. Deixa eu te mostrar uma coisa, Thiago, vem cá. Aqui, vem aqui pra rua, quer ver? Aqui a gente tinha a intenção da entrada
quem está na calçada vê o topo das árvores e vê o pé das árvores. E a outra coisa, os pilares abrindo aqui, tá vendo? Para deixar as vigas passarem, como se as vigas passassem soltas. Não tem pilar atrapalhando, ele se abre, ele respeita e você não perde o desenho da estrutura principal. Aqui também foi outra coisa que eu achei legal, de ficar toda a vista, todo o sistema à vista na boa, você só protege as pessoas lá embaixo. Aqui não precisa gastar mais proteções. Imagina, eu estou subindo a rua. Eu vejo uma parede estranha do meu lado. Só que eu vou subindo a rua e a parede vai abaixando. E em um momento eu olho e eu vejo lá dentro. Mas eu acho que a gente tem que delirar. Aí fala a questão da utopia, cara. Por que não? Não interessa que não percebam. Interessa mas que comece. E eu já vi muitas pessoas. Não, mas eu já vi muitas pessoas andando assim e não passo. Vou imitar agora a afinação. Posso imitar? Então é assim, ó. Você tá andando assim, né? Você vai tão Esse material que a gente vai ouvir, daqui a pouco alguns trechos de música, são as gravações originais, né? Elas foram digitalizadas, né? Até por uma questão de preservação, mas são digitalizações feitas a partir da gravação original, do disco lá de acetato, de 78 rotações e tal, que foi gravado à época, né? Então, existia no início da pesquisa já essa preocupação de lançar um olhar para essa produção que foi muito importante na época, esses registros em fonogramas, né? Mostrar ao público que existem esses registros preservados ainda hoje, e o que surge então de questões, problemas a serem respondidas, né, nesta pesquisa é que compositores eram esses que estavam escrevendo uma música coral, criando um repertório coral nessa época, né, com bases numa estética nacionalista para a música erudita, né? Que músicas foram essas que foram gravadas e por que essas músicas foram gravadas, né? E analisando, fazendo uma abordagem analítica dessas obras, o que é possível observar ali em termos de estrutura, em termos de forma, né? Em termos de organização do material composicional, né? Em termos de técnicas aplicadas ali na escrita, sobretudo porque desses 12 fonogramas a gente tem 6 músicas que extraem o seu conteúdo, né? Tem como fonte temática o seu, para o seu conteúdo 6 obras que foram coligidas por Mário de Andrade e que foram anotadas, né? Que foram registradas num livro muito importante do Mário de Andrade, que é o Ensaio sobre Música Brasileira, que ele lança em 1928, né? Um ano que é assim muito importante, né? Para a cultura brasileira, porque é simplesmente o ano que a gente tem o lançamento de Macunaíma, né, o livro de Mário de Andrade, né, Ensaio sobre Música Brasileira, né, Mário de Andrade, então, na perspectiva da literatura, Mário de Andrade na perspectiva da música. A gente tem um manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, né, que também é dessa época, né, anunciando ali o que seria o término, né, da primeira fase do modernismo, caminhando então para o modernismo regionalista, que seria a fase seguinte. Então, de que maneiras, né, uma questão que surgiu é de que maneira a gente pode ligar, né, todo esse aporte conceitual do Mário de Andrade sobre o que ele pensava ser a música brasileira a essa produção coral que é feita à época, né? De que maneira essas músicas permitem a gente enxergar aquilo que estava sendo pensado como a construção, né, de base de uma música erudita reconhecidamente brasileira. Interessante. E aí agora nós vamos ouvir um trecho da música e eu gostaria que você comentasse enquanto a gente está ouvindo a música IBG. É essa a pronúncia? Igbeje.
Igbeje. Igveje. Isso. E depois tem o Cateretê. Cateretê. Tá Isso, bem? legal. Aí você pode ir comentando, a gente vai ouvindo um pouco essas Tá. músicas e você pode ir comentando. Tá. Igbeje é uma música coral, né? Uma produção coral para coro a 4 vozes, né? Escrita pelo compositor Camargo Guarnieri. A partir de texto, né? Sobre o texto de Manuel Quirino, que foi, né, um intelectual negro muito representativo no cenário baiano, né? Quem não conhece o trabalho de Manuel Quirino, a história de Manuel Quirino, eu indico que procure, porque é muito interessante o protagonismo desse intelectual negro já nessa época, né, preocupado em estudar de maneira sistematizada todas as práticas, né, em diferentes segmentos, né, da cultura afro-brasileira, né, na Bahia. Então, o Manuel Quirino, ele recolhe alguns cantos de candomblé, né? E um desses cantos é esse, Igbeje, né? Que, na verdade, faz referência à mitologia dos Ibejes, né? Que são aqueles gêmeos, né? Na mitologia africana, que representam a dualidade do ser humano, né? E nessa mitologia, essa mitologia dos Ibejes, ela é traduzida no sincretismo religioso aqui no Brasil como São Cosme e Damião, né? Então, o Camargo Guarnieri, ele se baseia nesse texto do Manuel Quirino e cria essa música que possivelmente está em Yorubá, né? No idioma Yorubá. Então, ele faz todo um arranjo coral, né? Assim, a partir daquela melodia recolhida por Manuel Quirino, e dá a ela uma roupagem de música erudita. Então, né, eu chamei isso no meu trabalho de uma estilização. Né? Ele faz uma estilização desse canto, que é um canto ali de um candomblé, né? De um culto de candomblé, e ele se apropria desse material, né? Para transmutá-lo numa obra coral. Né? Numa obra coral como? Numa obra coral dentro daquela forma, daquela estrutura que é convencional da música ocidental, da música erudita ocidental, né? O canto polifônico coral, né, da música ocidental, né? Nesse caso, uma música coral para coro a 4 vozes e tal. E aí ele vai pensar dentro disso, né? Ele vai organizar a estrutura rítmica, né? A gente pode perceber na música que ela tem uma energia muito grande, uma energia rítmica, né? Muito pulsante, né? Ele vai também pensar a harmonia, né? Uma harmonia que traga para essa música, né? Ou que evidencie nessa música o seu teor primitivo, né? Primitivista. O primitivo aqui deve ser entendido não como um primitivo pejorativo, né? Mas um primitivo que traz em si, né, a maneira mais original, a maneira mais arraigada na prática do povo de uma música que a gente pode entender como uma música desinteressada, né? A música desinteressada, como Mário de Andrade pensava, é uma música que ela estava ligada a uma determinada prática social. Então era a música do trabalho, era a música do
culto religioso, era a música dos brincantes, né? Era a música ali dos folguedos, essa era a música desinteressada, né? A música artística, por sua vez, é uma música que ela já tem uma proposta estética que leve você à apreciação, ao ato de você apreciar essa música pelos seus atributos estéticos. Então, essa música desinteressada, ela deveria servir como base, como uma matéria-prima para ser utilizado por esses compositores, né, para a composição dessas músicas. Que faz um pouco de diálogo dentro da arte plástica, que eles falam com a arte... Rapaz, me deu um branco agora. Arte naif? Tem a arte naif e eles vão falar assim, arte utilitária, né? A arte utilitária. A arte utilitária, sim, faz um pouco de diálogo com isso, né? Sim. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Tem um trecho lá na sua dissertação que está escrito assim: na concepção de música de Mário de Andrade, não há única manifestação estanque capaz de arregimentar em si todas as atribuições características da nossa música, mas a multiplicidade de formas, de sonoridade, de ritmos e expressões que se espalha pelo vasto território brasileiro, como escreveu o autor. O que essa pesquisa revelou alguma coisa para você sobre o que é o povo brasileiro, ou quais os dilemas que está posto na nossa identidade como povo brasileiro? Porque tem outro trecho que você fala que entendemos a arte como um produto de cultura, e nesse caso a cultura é caracterizada pela oposição entre o culto e o popular, né? O que você acha que nessa pesquisa nos ajuda a entender assim o que é esse povo brasileiro? Sim. Essa pergunta seria a pergunta para um outro programa inteiro, né? Porque é uma pergunta que ela é latente em toda a minha pesquisa, né? E talvez seja o elemento que mais aquilate a minha pesquisa. Porque a gente falar de povo brasileiro é muito complexo, né? É muito complexo. E se eu pensar simplesmente nessa minha pesquisa, que seria uma gotinha no oceano, ela permite olhar para essa complexidade, né? Ela permite que eu observe tamanha complexidade que é a gente pensar numa estrutura de povo, numa estrutura de nação, né? Essa ideia de nação, quando a gente fala de povo brasileiro. Porque a gente tem um território que ele é muito vasto, como as influências musicais que estão presentes nesses fonogramas, né? As músicas que servem de base, que serviram de base para as composições que figuram nesses fonogramas. Então, eu observei, né? Eu pude observar ao longo dessa minha pesquisa sempre esse embate que você pontuou muito bem, Marcos, que é a questão do que é culto, aquilo que é entendido como culto e aquilo que é entendido como popular. Por que num dado momento, né, esses campos, né, de produção simbólica, eles tiveram que se aproximar? Porque num país onde a gente tinha uma maioria de pessoas iletradas na época, né, onde a educação era algo privilegiado para uma camada muito restrita da sociedade, como que você dialoga com uma produção tida como alta cultura, que era aquilo que os intelectuais da época desejavam, né? Tinham como objetivo em termos de criação artística e tal, né? Tomando inclusive como modelos, né? E mimetizando, né? As produções que vinham da Europa, sobretudo de Paris, que era a capital ali do momento, né? A efervescência parisiense no campo artístico, né? Servia como um parâmetro para aquilo que deveria ser produzido, entendido como alta cultura na época. Então, como que você apresenta uma produção dessa e você aproxima isso de uma população que sequer tem a formação básica, né?
Então isso é muito complicado, né? Isso é muito difícil. Isso vai gerar um embate muito grande, né? Você não pode desconhecer e prescindir da cultura dos povos originários, das culturas das nossas matrizes étnico-raciais. A gente não pode prescindir disso. Seria um erro muito grave, né? Sufocar isso, e a gente sabe que sempre houve uma tentativa de sufocar essas manifestações, Sim. né? Para que outras pudessem se colocar, né, num lugar de destaque que servisse para um projeto que fosse adequado para um projeto de dominação cultural, mas ao mesmo tempo essa música, pensando no caso da nossa música, né, essa música erudita brasileira, ela só seria brasileira se ela fizesse uso dessas bases, dessas manifestações que estavam presentes, essas características, né? Esses caracteres identitários, que é o termo que aparece na minha pesquisa, que estão presentes nessa música, que é a música mais genuína do povo, né? É a música, é o coco que é feito no Nordeste, é a toada que era cantada no Amazonas, é o cateretê, presente no interior de São Paulo, em regiões do Centro-Oeste. Teve jongo também, não? Teve jongo, Mário de Andrade, ele recolhe músicas, né, de comunidades quilombolas, né? Mas ele tem inclusive, é muito interessante, ele começa a criar uma rede muito, muito, muito interessante, com pesquisadores da época, como por exemplo Câmara Cascudo. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma das temáticas que eu estudo é o diálogo entre a cultura popular e a ciência e tecnologia. A gente pode dizer que houve, nessa escola que você denomina de Mário Andradiana, houve um diálogo entre essa chamada cultura popular e essa cultura acadêmica, do ponto de vista musical? Sim, né? Houve um diálogo, mas um diálogo que ele tem como impulso um dos lados, uma das partes dentre essas que você coloca, né? O povo e o saber acadêmico, né? O saber popular e o saber acadêmico, né? Eu digo isso porque, voltando na pergunta anterior, né? Então, essa música que estava sendo feita, e era uma música de bases acadêmicas, né? Porque ela utiliza como escopo, como arcabouço teórico, tudo aquilo que caracteriza a música erudita ocidental, né? Mas como torná-la, de novo, aquela questão, como torná-la brasileira? Para ela ser brasileira, ela tem que ter algum traço distintivo. Esse traço distintivo estava em se buscar esses elementos da nossa música popular. Então, a partir daí, há um diálogo no sentido de que eu vou me alimentar, né, os compositores pensando, né, nós vamos nos alimentar, nós vamos nos nutrir dessa prática musical do povo para transmutá-la em uma forma musical que esteja credenciada a entrar no teatro. Então, é esse diálogo, Deus, de poder entender qual é essa música, qual é essa música do povo. Então, é a busca que o Mário de Andrade faz. Ele começa a coletar essa música, essas manifestações. Ele coloca isso num livro, que é o Ensaio sobre Música Brasileira. Esse ensaio vira referência para uma escola paulista de composição. Essa escola paulista vai usar essas músicas que foram coligidas como o quê? Como fonte temática para suas composições. Essas composições, elas vão para onde? Quem que vai performar? Quem vai performar é o coral paulistano. Um coral que tinha ali o seu desenvolvimento técnico, né? Tinha a sua capacidade técnica, né, para interpretar esses arranjos, e muitos deles têm uma reconhecida complexidade, né? Então você tem um coro profissional que vai interpretar essas músicas, e esse coro vai se apresentar dentro de um teatro. Mas aí a gente tem que pensar
que não é aquele ponto de candomblé que vai parar no teatro, não é o grupo de catira que vai parar no teatro. É essa música que é tida como modelo de alta cultura, uma música universal. E ela é universal por quê? Porque ela é erudita dentro daquele modelo que se entende como um modelo cujo valor é reconhecido mundialmente, né? Universalmente. Então é essa música que vai parar dentro desse ambiente de um teatro. Estamos conversando hoje, um papo muito legal com o nosso musicólogo Vinícius da Silva Gonçalves, e eu quero te fazer a pergunta final para a gente encerrar. Vinícius, a partir dessa sua experiência, o que seria uma economia do futuro, onde que de fato pudesse incluir os corpos do pessoal da catira, da congadas, dos terreiros, não somente como objeto de pesquisa, mas como sujeitos, construtores de arte, de cultura, e que pudesse ganhar por isso, ter salário por isso, ser incluído dentro da cadeia produtiva da arte, da música, participando dos teatros, das faculdades, das universidades. Como a gente poderia construir essa economia do futuro, na sua opinião? Olha, essa pergunta fácil, né? Essa, para encerrar o programa, eu acho que é a pergunta valendo 1 milhão, hein? É interessante essa pergunta, porque a gente vive num momento de revisionismo histórico, né, Marcos? A gente vive esse revisionismo histórico e a gente começa a lançar olhares para narrativas que durante muito tempo foram menosprezadas, quando não apagadas ou silenciadas, né? A palavra narrativa identitária, está muito presente no meu trabalho, porque ela também leva a esse embate, né? A um embate muito presente nesse campo das narrativas, né? Então, que narrativas se destacam em determinados momentos, né? Em detrimento a outras, né? E quando você me faz essa pergunta, eu penso que nesse momento em que a gente passa por esse revisionismo histórico e que a gente fala muito sobre a questão da ancestralidade, em que a gente pontua a necessidade de nós valorizarmos esses saberes que são ancestrais e que estão arraigados, né, nas manifestações mais tradicionais do nosso povo, da nossa gente, né? Ou seja, nas nossas matrizes étnico-raciais, eu acho que aí a gente tem um caminho, um apontamento de um caminho possível para que, a partir de agentes pesquisadores, de pessoas que se interessem por buscar, né, de uma maneira consistente, não de uma maneira caricata. A gente sabe que tem muita gente que produz as coisas de uma maneira caricata e, infelizmente, no Brasil, essa caricaturização da cultura leva ao demérito de camadas da nossa sociedade. E a gente sabe muito bem que camadas são essas, né? São as camadas que nunca figuram nesses planos de poder, né? Justamente porque isso reforça um projeto de dominação que ele tende a se retroalimentar dessas coisas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é interessante que as pesquisas nesse campo, elas sejam consistentes, né? Elas sejam sensíveis no sentido de respeitar todas essas influências que nós temos na nossa cultura, né? Essas bases que construíram a nossa cultura, entendendo o que é essa construção complexa de um Brasil, mas que é um Brasil múltiplo. E esse Brasil múltiplo, ele tem que saber se valorizar e se orgulhar daquilo que ele é, dessa multiplicidade, né? Longe daquela ideia errônea, né? Daquela ideia equivocada de uma democracia racial, que a gente sabe que isso é uma construção ideológica justamente colocada para mascarar um projeto de dominação, né? Então, a partir do momento que nós temos pessoas que pesquisam, né, que saem de uma comunidade quilombola e pesquisam a sua música e têm a oportunidade de levar essa produção musical simbólica, essa produção cultural simbólica de uma comunidade quilombola para dentro de uma universidade e fazer disso um objeto de pesquisa que vai servir de base não só para o trabalho acadêmico
brasileiro, né, dos pesquisadores brasileiros, mas dos pesquisadores estrangeiros também, a gente está num caminho que aponta para quê? Para um reconhecimento de uma determinada cultura, o lugar dessa cultura, né, nesse panteão que a gente pode chamar de culturas que formam essa grande cultura, né, do povo brasileiro, e a partir disso a gente tem então condições de reconhecer esses trabalhos, valorizar esses trabalhos e dar oportunidade de que esses grupos eles se apresentem ou eles produzam a sua arte de maneira que essa arte ela não vai ser vista como exótica, né? Mas ela vai ser vista como uma produção de um determinado povo, uma produção étnica, né? A produção de um determinado grupo étnico e que por isso merece o reconhecimento, merece ser valorizado. E daí eu acho que vem todo um movimento que vai tocar a economia, que vai tocar a cultura, que vai tocar a educação, que vai tocar diferentes segmentos da nossa estrutura de sociedade. Legal. Muito obrigado, Vinícius Gonçalves, que foi o nosso entrevistado hoje do Economia Política do Futuro. Muito obrigado por você que ficou com a gente até agora. Logo, logo nós vemos aí com novos programas. Abraço a todos, abraço ao Marcelo, ao João José, que está também nos apoiando hoje. E muito obrigado por sua participação. Obrigado. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Foi muito gostoso esse nosso papo e espero voltar mais vezes aí para bater esse papo com todos. Gostou? Yeah.